Olá, respondedores! Sejam bem-vindos a mais um podcast Chamada de Emergência, comigo, Eduardo Moritz. E antes de mais nada, vou aproveitar a oportunidade, se você ainda não nos segue em nossas redes sociais, vai lá, Instagram, Facebook, sempre, @podcast Chamada de Emergência. E aqui no YouTube, ativar os sininhos de notificação para sempre receber informações sobre as próximas entrevistas, como essa que teremos no dia de hoje. No dia de hoje temos aqui Ernesto Guini, ele que é especialista em detecção de gases e instrumentação na segurança para a indústria. Tem mais de 25 anos de experiência e trabalha aí numa empresa que é considerada as Ferraris dos detectores. Então, seja bem-vindo, Ernesto. Muito obrigado, Eduardo. Obrigado pelo convite. Obrigado a todos aí por estarem acompanhando a gente. Legal, Ernesto. Antes de mais nada, obrigado pela tua disponibilidade de ter vindo até aqui, né? Veio de longe, está em São Paulo, né? Estou em São Paulo. Que legal, então, veio até aqui para nos abrilhantar, presenciar, abordar esse tema que é tão interessante, poucos têm informação disso, inclusive que você já iniciou as conversas aí, eu mesmo não sei nada disso aí, né? Quero saber tudo sobre essa tua linha aí de conectividade, que é muito interessante. Bom, Ernesto, vamos começar pelo começo? Claro. Quem é Ernesto Guini? Vamos lá. Eu sou engenheiro civil de formação. A gente tem uma piadinha na engenharia civil que o engenheiro civil é o pato das engenharias. Né? Então o pato não sabe nadar direito, mas sabe nadar. Não sabe voar direito, mas voa. Não sabe cantar direito, mas canta. Né? Então, quando eu me formei em engenharia civil, foi bem isso. Ou seja, eu sei um pouquinho de elétrica, um pouquinho de mecânica, um pouco de construção civil, né? Mas para onde eu vou? Na época que eu me formei, algum tempo atrás, não existia nem o curso de engenharia ambiental. Tá? E, no entanto, o meu primeiro emprego foi voltado na área de engenharia ambiental e monitoramento de riscos ambientais e riscos de segurança do trabalho. Para isso, fui desenvolver especialização, acabei fazendo alguns cursos de especialização na faculdade de engenharia química voltada à análise de risco. Né? E depois disso, acabei entrando no mundo de detecção de gases. Isso aconteceu há bastante tempo atrás, aí há mais de 25 anos, como você citou. Eu fui trabalhar numa fábrica de detectores de gases canadense. Essa fábrica de detectores de gases tinha pouca presença aqui no Brasil, depois ela acabou deslanchando, se tornou líder de mercado. Fiquei aí por mais de 15 anos. Né? A empresa foi adquirida por outra maior e ficamos aí por 15 anos. Depois é que eu fui andar para outros lados. Mas detecção de gases é aquela coisa, né? Meio viciante, você gosta disso, né? E acabei voltando para o mundo da detecção de gases, outra vez em uma fábrica de detectores canadenses, né? Já mais avançada dessa vez, aí com a parte de conectividade, com alguns outros tipos de monitores. Então, se fosse para eu descrever minha carreira, vamos dizer assim, comecei como engenheiro civil, acredito que todo engenheiro civil que se forma fica meio perdido, né? O que vai fazer? Eu vou construir casa, vou construir prédio, e eu fui para um lado totalmente diferente. Né? Eu fui para um lado de segurança do trabalho, voltado aí ao monitoramento de riscos, monitoramento ambiental, acabei caminhando nesse sentido. Né? Legal. Bom, já falando que está há bastante tempo na área, né? Sim. Mudou muito a detecção de 25 anos para cá? Dá para a gente até fazer uma analogia. Sei que num episódio anterior aí você estava falando sobre detecção, né? Você trouxe o Ricardo Yorgos aqui, eu assisti esse episódio. Ele citou um pouco da história de detecção, né? Mas se fosse para citar lá do começo, desde quando você tinha um passarinho amarelo numa gaiola, né? Para detectar. Mas sim, nos últimos 25 anos você tinha tecnologias e sensores diferentes. Eram sensores muito maiores, equipamentos muito maiores, mais pesados, que requeriam uma quantidade de energia muito maior, então você precisava de baterias também maiores. E com o avanço da tecnologia isso foi diminuindo tanto de tamanho, e até mesmo o tipo de tecnologia a ser utilizado para você aumentar a precisão. Então, acho que é crítico você falar de precisão quando você fala em detecção de gases. Você tem uma margem de erro em cada sensor, que isso tem que ser observado, tem que ser respeitado. Lógico, você ainda tem as técnicas de calibração, as periodicidades de calibração e teste de resposta, ou bump test, como você queira chamar. Né? Mas sim, a tecnologia saiu de sensores enormes, gigantes, lentos, essa é a verdade. Para você avançar em sensores hoje, se você mesmo pegar um sensor portátil simples,
você tem sensores que identificam até o peso molecular dos gases e podem te falar se isso aqui é um hidrocarboneto pesado, um hidrocarboneto mais leve, ele consegue fazer esse mapeamento para você. Tá? Então, sim, a tecnologia nesses últimos 25 anos aí evoluiu bastante. Bom, eu vou fazer uma pergunta que tem muita gente aqui que não é exatamente da área, muitos dos nossos seguidores são de áreas bastante distintas, aí o podcast tem se tornado interessante disso, já tenho estudantes, pessoal de áreas da saúde, pessoal de área banco, então se a gente recebe os feedbacks, então a gente faz às vezes umas perguntas para introduzir esse pessoal e dar uma boa noção, então, por exemplo, bem básica, mas que vai colocá-los aí em que página nós estamos, né? Detecção, como você aborda? Aonde é empregado isso hoje? Tá. Se a gente olhar até 25 anos atrás, a gente não tinha sequer uma norma de espaços confinados, né? Se a gente for analisar ao pé da letra. Eu costumo dizer que as boas práticas da indústria acabam levando a criação de normas para depois evoluir para legislação, né? Se você analisar o histórico, você tem exatamente isso que acontece. Então, se a gente olhar de 25 anos atrás, que não tinha nada, você tinha muito risco, né? Até você ter o desenvolvimento da norma de espaços confinados e até chegar à legislação hoje. Então, se nós fôssemos falar de detecção em si, os riscos estão por toda parte. Desde a sua própria casa, caso você tenha uma lareira em casa, você tem um risco de monóxido de carbono. Se você tem um gás, seja ele encanado ou um bujão de gás, você tem um risco na sua casa. Se você tem um aquecedor a gás na sua casa, você tem um risco, né? Então, desde casa até quando você parte para a indústria. Na indústria, você tem aí, já existe legislação, como eu citei, para espaço confinado, ou se você for analisar, você tem a legislação de amônia, né, que você tem o monitoramento de amônia na indústria de alimentos, né, que é obrigatório, hoje é obrigatório, antigamente não era, a NR36. Né? A NR37 fala sobre monitoramento na parte de exploração de petróleo, em plataformas de petróleo, mas muitas vezes a gente passa de carro na rua e não nota os riscos. Um exemplo clássico, bueiro. Você está passando, tem um operador ali fazendo algum tipo de manutenção no bueiro, aquilo ali é um espaço confinado, que a gente sabe, né? Mas também existe a possibilidade de existir um risco de presença de gases ali, né? Então, analisar gases, se a gente fosse analisar, até quando você vai pôr gasolina no seu carro, você tem a gasolina que está ali, está evaporando, está saindo pelo tanque do seu carro enquanto ele está abastecendo. Então, gás tem para todo lado, essa é a verdade. Legal. Você citou aí na tua introdução que hoje tem muitas tecnologias relacionadas, né? Eu também estou formado e comecei a atuar já também há um bom tempo, talvez não tanto que nem você, né? Claro, você é bem mais velho que eu, né? Me entrega, meu penteado me entrega. Bem uns 5 anos. Mas era sensor eletroquímico e catalítico, né? Basicamente, sensores era isso, depois entrou PID. Como é que está hoje essa linha de tecnologias aí? O que tem hoje disponível? Vamos lá, o eletroquímico, até para falar um pouquinho sobre, para quem não entende de detecção, né? Vamos pegar o eletroquímico, você tem um sensor que ali dentro você tem um eletrólito, um reagente, assim, que ele pode ser um líquido ou um gel, e ele foi feito para reagir com um gás-alvo, né? Geralmente ele é utilizado para sensores de oxigênio ou sensores de gases tóxicos, né? Ele foi feito para reagir com aquele gás. Quais são os riscos? Um sensor eletroquímico pode sofrer o que a gente chama de interferência cruzada. Então, pode existir um outro gás que reaja com esse eletrólito que está ali dentro e te dê um alarme falso. Exemplos clássicos, nós temos inúmeros na indústria. Se você pegar um sensor de H2S, ele sofre interferência muitas vezes de ácido cítrico. Então, você pode ter uma pessoa utilizando um produto de limpeza que tem ácido cítrico e o sensor de H2S vai te dar um alarme falso. Um outro exemplo clássico que veio à tona aí durante a pandemia é o que? A interferência dos álcoois, o álcool mesmo, o nosso álcool gel, o álcool de casa, no sensor de monóxido de carbono. Então, ele contamina o sensor de monóxido e vai te dar um alarme falso, vai te dar uma leitura alta. Tá? Então, o sensor eletroquímico foi desenvolvido para gases tóxicos, mas sim existem riscos, né? Os sensores catalíticos que você mencionou, foi desenvolvido, na verdade, para a detecção de gases combustíveis. A gente não presta muita atenção em alguns detalhes. O sensor catalítico ele precisa de oxigênio para funcionar.
Então, você utilizar um sensor catalítico sozinho, sem utilizar um sensor de oxigênio junto, é um risco. Você está se colocando em risco. Você precisa de 10% de oxigênio para o sensor catalítico funcionar. Se você não tem um sensor de oxigênio, você não sabe quanto tem de oxigênio na área, você não sabe se o seu sensor catalítico tem uma leitura correta ou não. Essa é a verdade. O sensor catalítico, basicamente, funciona com hidrocarbonetos de C1 a C9, de 1 a 9 carbonos, 10, alguns modelos trabalham com 10 carbonos. Então, saiba que se você tem um hidrocarboneto com mais de 10 carbonos, o sensor catalítico não vai pegar esse hidrocarboneto. Tá? Então, isso também é um ponto de observação importante. Depois foi desenvolvida a tecnologia infravermelha para detectar hidrocarbonetos também, para detectar gases combustíveis, na verdade, desenvolveu-se a tecnologia infravermelha. A grande vantagem é ela não precisa de oxigênio para funcionar, mas ela tem algumas limitações. Existem alguns gases, como acetileno e hidrogênio, que ela não capta. Tá? Então, é importante quando você vai fazer um estudo, eu vou fazer detecção de gases nesta área. É importante você já ter algum conhecimento prévio para você pensar na tecnologia que você vai usar. O PID que você citou, um fotoionizador, muitas pessoas chamam de fotoionizador, porque na verdade é uma lâmpada também. Ele vai medir todos os gases que têm um potencial de ionização menor ou igual ao da lâmpada. Vou pegar exemplos clássicos também. Um PID não detecta metano. O PID normalmente que existe no mercado não detecta metano. Existem PIDs com diferentes tipos de lâmpadas, com diferentes potências de lâmpadas. A intenção para isso é o quê? Ou você captar aquele gás que você está procurando, ou até mesmo para eliminar um gás que você não quer ler. Não, eu pego uma lâmpada de potencial de ionização mais baixo porque eu não quero ler os gases que estão acima desse potencial de ionização. Tá? Ele vai te dar a leitura de gases tóxicos em ppm, em partículas por milhão. Tá? Mas lembre-se, ele não é específico. Então ele vai ler todos os gases que estiverem ali, todos os gases que ele consegue fazer essa ionização, ele vai ler e ele vai te dar uma soma. Um exemplo clássico, uma preocupação clássica da indústria é o quê? Eu uso o PID para detectar benzeno. Né? A gente sabe que benzeno aí é o caos. Se você não tem um filtro adequado, o filtro é colocado em cima do sensor para quê? Para segurar os outros gases e só passar o benzeno. E aí ele vai ler. Tá? Se você tiver um PID sem filtro, vamos dar um exemplo, uma instalação de PID que seja fixa. Né? Geralmente os PID fixos não têm filtro para benzeno. Né? Então ele vai estar lendo o quê? O benzeno e todos os outros tóxicos que ele consiga ionizar. Tá? Então o cuidado do PID é exatamente esse. Ele está lendo uma soma. Os equipamentos normalmente têm o que a gente chama ali de fator de correção. Se eu estivesse lendo esse gás em específico, quantos ppm seriam? Ele vai te fazer um fator de correção, mas ele não está eliminando os outros gases. Então isso é muito importante citar da tecnologia de PID, porque ele está fazendo uma soma total dos seus compostos orgânicos voláteis que a gente tem presente aí nessa leitura. Ainda assim, como eu citei, existem PIDs com diferentes tipos de lâmpadas. No caso do benzeno, é muito importante que você tenha a lâmpada adequada para a leitura do benzeno. Tá? Muitas pessoas acham que é só pegar um PID normal que você tem no mercado, coloquei um filtro em cima e pronto, saí lendo benzeno. Tá? A gente sabe que benzeno a gente tem uma preocupação muito grande, especialmente com concentrações muito baixas. Então é importante, na verdade, você ter a lâmpada adequada para a leitura do benzeno. Tá? Então são detalhes aí que se a pessoa não conhece, ela pode colocar em risco. Né? O que eu costumo dizer é, infelizmente ou felizmente, detecção de gases está mexendo com vida. Se você não fizer isso de maneira adequada, você vai levar para o lado oposto da vida. Essa que é a verdade. Existem novas tecnologias no mercado aí, assim, novíssimas, vamos dizer assim? Sim, existe uma tecnologia que foi a que eu citei, onde ela pega a densidade molecular do hidrocarboneto. Tá? Então, é uma tecnologia chamada MPS, onde ela pega os hidrocarbonetos como um todo, vai te dar uma leitura como se fosse um catalítico, vai te dar uma leitura como se fosse um IR, mas na verdade depois você consegue analisar os dados e ver se era um hidrocarboneto leve, um hidrocarboneto pesado. Então ele te dá até de 6 a 8 famílias de hidrocarbonetos, ele te dá nesse relatório e isso vai te dar uma avaliação melhor do risco.
Isso daí, principalmente para corpo de bombeiros, é uma aplicação interessante, porque você consegue saber, né, qual foi o risco que ele esteve exposto, qual o risco que você está exposto ali na hora. Então, pode te dar uma segurança maior, principalmente para o corpo de bombeiros, né? Além disso, na própria indústria, onde você tem, vamos pegar uma refinaria, no caso que você tem diversos tipos de hidrocarbonetos, você consegue fazer um mapa, um zoneamento, um mapa de calor, para especificar, nesta região eu tenho um tipo de hidrocarboneto, na outra região eu tenho outro tipo de hidrocarboneto e assim por diante, né? Então essa seria uma tecnologia nova, são poucos os fabricantes que usam essa tecnologia ainda. Que fique claro, existem limitações, tá? Esse sensor funciona em altitudes de até 2.700 metros. Então, se você for usar um sensor desse na cidade do México, por exemplo, provavelmente você vai ter problemas, tá? Mas aqui na nossa região, a gente sabe que chegar a 2.700 metros, né, não vai acontecer em qualquer lugar, então dá para ser utilizado aqui sem problema nenhum, tá? Então, isso aí é o que existe de inovação no momento. Como eu falei, são poucos os fabricantes que utilizam esse tipo de sensor. Perfeito. Nós temos escutado algumas coisas, né? Essas novíssimas tecnologias, né? Ultrassom também. Isso. Ultrassom, a gente tem a utilização para detecção de amônia mesmo, né? Você tem detecção por ultrassom. Você ainda tem a detecção, existem detectores fixos onde eles colocam tanto o ultrassom quanto o detector, geralmente em infravermelho, né? Então eles colocam os dois tipos de tecnologia para conseguir detectar vazamentos de pequena escala, né? Então você tem esse tipo de tecnologia também. É importante também dizer o que muitas vezes você tem para fixos, você já tem uma tecnologia muitas vezes um pouco mais inovadora. Por quê? Porque eles têm espaço, né? Um detector fixo é grande. A outra coisa que eu citei lá no começo é o que? A alimentação. Você não tem um limite de bateria, porque um sensor fixo está conectado, a grande maioria das vezes está conectado à energia, né? Então você tem aí energia infinita. Então, para os detectores fixos, você consegue fazer inovações mais rápidas do que para os sensores portáteis, porque o portátil sempre vai ter essa limitação da bateria e do tamanho, né? Você não consegue carregar um sensor ultrassônico num equipamento portátil, essa que é a verdade. Tá? Perfeito. Bom, você citou aqui várias vezes a palavra portátil e fixo. O que difere um do outro? Então, vamos lá. E ainda tem mais um, que seria o monitor de área. O detector portátil, na verdade, é aquele detector feito para proteger uma pessoa. Tá? Vamos pensar nele quase como um EPI, essa é a verdade. Né? É seu, você carrega ele com você e ele está protegendo você. Os detectores fixos, na verdade, eles foram feitos para proteger uma instalação. Né? Então, estamos todos nesta sala, eu posso colocar um detector fixo aqui e ele está protegendo nós dois. Se tivessem mais trabalhadores aqui, todos eles teriam essa segurança do detector fixo. E existem os detectores transportáveis, que na verdade eles são maiores do que um portátil, mas tem a vantagem que você só coloca ele ali, faz a leitura, você está fazendo uma obra, ou até mesmo, como eu citei, né, corpo de bombeiros vai atender uma emergência, as agências ambientais, você tombou um caminhão, você vai fazer um monitoramento temporário. Então, você coloca esse monitor de área, até mesmo para você saber isolar o raio correto, né, para você fazer esse isolamento para que a população não chegue perto dessa área. Então, sempre que você tem uma obra temporária ou um monitoramento temporário, mais utilizado são os monitores de área, tá? Que eles são transportáveis. Algumas pessoas chamam até de transportáveis e não monitor de área, tá? Esses monitores de área também têm avançado muito. Hoje eles conseguem fazer até mesmo modelamento de pluma. Então você consegue prever o deslocamento da pluma de contaminação através de um detector de área. E você consegue também isolar as áreas adequadas, saber se eu tenho uma escola que está no eixo da pluma, né? Você consegue isolar e falar, olha, evacua a escola, coloca todo mundo em segurança. Então, basicamente, né, se a gente fosse resumir, portáteis, proteção pessoal, os fixos eu estou protegendo uma área, estou protegendo um grupo, seria quase um EPC, né, vamos dizer dessa maneira, e os monitores transportáveis ou de área é quando você tem um trabalho temporário, ou até mesmo, como eu citei, uma emergência, você coloca um monitor de área ali. Perfeito. Você falou aqui, está abordando assim, tal químico, vou usar essa tecnologia, tal químico. Ou seja, Ernesto, o que a gente consegue entender é que aquela coisa de CSI, dá um líquidozinho verde e o cara sai falando que aquilo não é muito fácil não, né? O certo é você saber o que está buscando, mais ou menos isso, Ernesto? É isso mesmo. Tá? Existem equipamentos capazes de determinar qual é o gás? Sim, existem.
tá? Mas são tecnologias, primeiro, elas são um pouco maiores, existem detectores no mercado que são portáteis, mas conseguem identificar o gás. Mas o principal é o quê? Ele precisa de um tempo de análise, não é do tipo assim, cheguei ali e analisei. Não, isso vai durar de 1 a 2 minutos, pelo menos, tá? Existem equipamentos no mercado ainda que ele não tem a capacidade de ler todos os gases, então ele vai ter uma faixa menor, aquela coisa, né, do tipo, o que ele tem na memória, se ele não tiver na memória, ele não vai pegar, tá? Então aí seria, né, a gente pode até falar que é quase um analisador, podemos chamar dessa maneira, né, mas é um princípio, na verdade ele utiliza um PID e depois ele tem uma coluna ali onde seria quase um cromatógrafo portátil. Tá? Existem cromatógrafos portáteis que poderiam chegar ali e falar para você, olha, o gás é esse. Tá? Mas como eu falei, essa análise vai demorar aí de 1 a 2 minutos, não é CSI do tipo assim, isso é tal. Não. Tá? Vai demorar pelo menos 1 a 2 minutos, que a gente sabe que nesse meio 1 a 2 minutos pode ser muito arriscado. A gente não sabe se a gente tem 1 a 2 minutos. Então, é importante saber o que? Se você está acessando uma área que você teve um vazamento, não sabe o que é, não tem a menor ideia, lógico que você tem a proteção respiratória adequada para esse tipo de aplicação. Tá? E depois sim fazer a análise e saber o que você precisa utilizar ali como princípio de detecção. E aí já me parece, pelo que você está falando, cromatógrafo, aí o valor já vai para outros patamares, né? É proporcional, né? Então, peraí, se você quer um sensorzinho de H2S que pode sofrer interferência do seu produto de limpeza, o custo é um. Agora, quando você vai para um cromatógrafo, sim, com certeza o preço vai ser, a gente está falando aí de mais de 150 a 200 mil reais para um equipamento. Muda drasticamente, né? Muda bastante. E uma coisa curiosa, muita gente tem curiosidade, inclusive eu, você falou em várias formas de fabricação e etc. Existe alguma coisa sendo fabricada hoje no Brasil em termos desse ramo de detecção, no sentido de sensor, de placa, de lâmpada, ou é tudo importado? Na verdade, o que existe no Brasil é montagem. Tá? Então, o fabricante traz as peças e faz a montagem aqui. Geralmente, você tem grandes fabricantes de sensores localizados na Europa, principalmente na Inglaterra. A Inglaterra é um centro de fábrica de sensores bastante conhecido mundialmente. Né? Você tem fabricantes na China também, com certeza. Até é interessante o que é avaliar a procedência do sensor que você está utilizando, o fabricante do sensor, se é, né? Lembra, você está trabalhando com vidas, então avalie o sensor que você está usando. Normalmente as placas são realmente feitas na Ásia, né, porque o custo de produção é muito mais baixo. As baterias também. As carcaças, você tem produção na América Latina, você tem produção até no México de injeção de carcaças, mas o que existe hoje no Brasil, na verdade, é a montagem. Então, o pessoal traz as peças, monta aqui no Brasil e vende aqui como um produto nacional, vamos dizer dessa maneira. Mas as peças mesmo são fabricadas fora. Não existe fábrica de sensores no Brasil, né? Não. Tudo vem de fora. Tudo vem de fora. E aí você já me deu uma dica bastante interessante para os nossos seguidores aí, né? Atenção com o sensor, né? Porque sim, não adianta ser sensor para H2S, sensor para SO2, sensor para amônia. Tem que saber de quem é o sensor. Tem melhores e piores, né? Sim. Eu acho que assim, o principal que você tem que ter atenção é toda vez que você compra um detector de gás, até a norma exige isso, né? Ele tem que ter o certificado em metro para saber se ele é intrinsecamente seguro ou a prova de explosão, depende do que a gente está falando. Mas a gente está falando de ou é intrinsecamente seguro ou é a prova de explosão. Esse certificado, na verdade, ele foi tirado baseado em um modelo de sensor. Então, você não pode pegar o sensor de um fabricante e colocar no detector de outro fabricante. Por quê? Porque aquele certificado que foi tirado de, seja ele intrinsecamente seguro ou a prova de explosão, ele foi testado com aquele sensor específico. Então, você não pode pegar o sensor de outro e encaixar ali e falar, não, tá tudo bem. Não, por quê? Porque o laboratório não testou isso. Então, você não sabe se você mudou alguma característica do equipamento que possa gerar uma faísca, gerar uma corrente elétrica que possa tirar esse certificado, né? Possa invalidar esse certificado. Então, isso daí sim é bastante importante tomar esse cuidado, você usar o sensor do fabricante feito para aquele detector. Tá? Perfeito. Você usou duas palavras aqui que eu gostaria que você falasse um pouquinho mais. Intrinsecamente segura, prova de explosão. O que é isso, Ernesto? Vamos lá. Intrinsecamente seguro significa que o equipamento que você está utilizando utiliza correntes elétricas baixas o suficiente para não gerar uma faísca. Tá certo? Esse é o conceito, vamos dizer assim, mais fácil, mais simples de intrinsecamente seguro. Tá?
A prova de explosão significa o quê? Você corre o risco de gerar uma faísca, ou até mesmo está gerando. Vou dar um exemplo porque o sensor catalítico, ele gera faísca lá dentro. Tá? Mas o seu invólucro foi feito de maneira que essa faísca não saia de lá de dentro. Tá? Então, pode sim acontecer de ter uma faísca ali dentro, mas o invólucro do equipamento vai segurar essa faísca lá dentro e não vai deixar ela sair para o ambiente externo. E com isso, o que você tem certeza que se você estiver trabalhando numa área classificada, numa área potencialmente que tenha um risco potencial de explosividade, o seu equipamento não vai gerar a faísca para ter a ignição dessa possível explosão. Então isso é muito importante porque, primeiro, está citado na norma de espaços confinados fala que você tem que ter um equipamento certificado pelo Inmetro, tá? E isso é muito importante porque todos os grandes fabricantes de detectores de gases, né, os mais respeitados, todos eles são certificados. Né? No entanto, você ainda vê equipamentos chineses entrando no Brasil que não possuem a certificação do Inmetro. De repente, eles podem ter até outra certificação, seja ela europeia, seja ela chinesa, né, mas tem que passar pelo crivo do Inmetro. Hoje, o que manda no Brasil é a certificação do Inmetro. Então você tem que ter a certeza que esse equipamento que você está utilizando tem uma certificação, seja ela para intrinsecamente seguro ou seja ela para prova de explosão. Outro ponto, já que eu toquei, eu já vou puxar esse assunto, falando sobre a certificação do Inmetro, o que acontece? Muitas vezes o pessoal traz um equipamento que não é certificado, manda calibrar o equipamento em um laboratório certificado, e fala que aquele equipamento é certificado pelo Inmetro. Na verdade, a calibração não tem nada a ver com o equipamento. Uma coisa é o equipamento ser certificado pelo Inmetro, intrinsecamente seguro ou à prova de explosão. A outra coisa é a calibração do equipamento ser certificado, ser feita por um laboratório certificado pelo Inmetro. Então, é um risco para o consumidor, é um risco para o usuário. Essas empresas que muitas vezes trazem um equipamento sem certificação, mandam calibrar e falam assim, não, mas tem o selo do Inmetro. Cuidado, o selo do Inmetro para calibração é um, o selo do Inmetro para certificação é outro. Aproveitando, Ernesto, como é que os nossos seguidores, o usuário do detector, como é que ele consegue saber, então, olhando para o equipamento, se ele é o que nós chamamos, então, equipamentos EX, né? Que normalmente Sim. vai ter a plaquinha EX, alguma Isso. coisa, né? Sempre no equipamento vai ter uma etiqueta que é mandatória pelo próprio Inmetro. O equipamento tem que ter essa etiqueta. Se ele está na dúvida da procedência desse equipamento, o site do Inmetro informa quais são as marcas e modelos que são certificados. Tá? Então, você olhou um equipamento, tem etiqueta, mas mesmo assim você ficou preocupado, vamos dizer assim, vai no site do Inmetro e verifica isso. Ou ainda, pede para a pessoa que te vendeu, fala assim, olha, me vê o certificado do Inmetro DEX. Né? Por quê? Porque se ele te mandar o certificado de calibração, é um certificado Inmetro? É. Né? O laboratório que fez isso foi acreditado. No entanto, não é o certificado de EX que a gente fala. Tá? Então, ficou na dúvida? Pede a cópia do certificado. O cara não consegue te fornecer. Primeiro que você tem um fornecedor de equipamentos que vende equipamento e não consegue te fornecer a cópia do certificado do Inmetro, já é preocupante. Mesmo assim, dá uma segunda chance para ele, vai no site do Inmetro e procura que lá tem disponível isso daí. Perfeito, perfeito. É que realmente é uma preocupação real nossa, né? Porque assim, montar um detector é relativamente fácil, né? Sim. Uma placa, um Arduino, um sensor comprado por Exatamente. $3, $4 na China, mas precisão, interferência, segurança passa longe, né? Então aí a importância de você ir em fabricantes sérios, né, que são os mais relevantes no mercado, para estar com essas, né, retaguarda coberta aí, né, Ernesto? Com certeza. Além do que, numa eventual auditoria, qualquer ISO que se preze, né, você vai ter que apresentar esse tipo de documentação. Então, eu estou protegendo a vida do meu colaborador. Que tipo de documento você tem para provar que realmente você está protegendo isso e não simplesmente aparecer aqui com uma caixinha com um sensor. Essa é a verdade. A gente às vezes se encontra ainda, né, umas coisinhas, a gente chama de Frankenstein, né? O que é isso aí? Pegou um troço de uma coisa, ligou com outra e... Não, meu detector. Só que aí passa o caminhão do lado do sensor, claro, com as emissões lá do escapamento, ativa o negócio que é para amônia. Aí a gente, cara, mas o que tá pitando? Tem amônia aqui, tô com outro detector seguro, né, de uma empresa.
Não, não, é porque aí vai o vendedor, né? Não, não, porque se não é só para amônia, é para gases tóxicos. Ele pega tudo que é tóxico. É uma outra forma de dizer que é interferência de tudo, né? Exatamente. Então é muito importante o pessoal ficar bem atento a esses quesitos que você está abordando aí. Sim. Ernesto, nesses 25 anos aí de jornada, até o momento que vem mais 25, né? Você tá jogando que eu perdi meus cabelos no meio do caminho, mas tudo bem, né? Continua. Daqui 25 eu quero estar na praia, sentado lá na praia, mas vai lá, manda bala. É isso aí. Quais foram, assim, como é que está hoje a tua visão sobre os desafios desse mercado? O que você encontra ainda? Por que todo mundo não usa detecção apropriada e da melhor forma possível? O que você enxerga de problemas aí? Fiscalização seria o primeiro, sem dúvida alguma. Né? Não dá nem para você falar que é custo, porque os custos dos detectores baixaram muitíssimo. Né? Então, um empregador que não dá um detector adequado para o colaborador dele fazer o trabalho, né? Realizar o trabalho de maneira segura, ou ele não tem noção dos custos que podem vir caso aconteça um acidente, né? A gente sabe disso, ou seja, nós sabemos dos custos de um acidente de trabalho, né? Você tem esse tipo de informação, principalmente, primeiro ele não está se preocupando com a vida do colaborador, o que já é o primeiro absurdo, né? Ou ele não sabe os custos que isso vai afetá-lo, perto do custo de um detector de gases é ínfimo o custo do detector para isso, né? A legislação, como eu falei, ela evoluiu. Então, você tem a NR15, você tem a NR33, você tem a NR36, você tem a NR37. Então, falta de legislação não é. Nós temos a legislação. Né? Então, acho que talvez o que falta seja a fiscalização. Então, vamos lá, você passa, o exemplo que eu dei no começo, você passa e vê uma pessoa trabalhando num bueiro. Assim como você passou na rua, não é possível que não tenha nenhum fiscal que tenha passado ali e tenha visto. Ou até o que a gente pode pensar existe o treinamento adequado dos fiscais. Acho que isso também é uma coisa que a gente, né, e o que eu acho interessante de canais como o seu é exatamente porque você está propagando informação. Então, acho que se eu sou um fiscal e eu não tenho conhecimento adequado, eu vou buscar essa informação. E por isso a importância de canais como o seu. Você está propagando informação sem custo, vamos ser bem sinceros. Né? Qualquer um que entre no YouTube vai ver ali e vai falar, pô, eu quero aprender disso. Né? E tem acesso a essa informação. Não é igual quando nós éramos crianças, vou puxar você comigo, que você tinha que ir na biblioteca da escola e falar, cadê isso aí no livro? Isso acabou. Né? Você tem toda a informação online. Então, o treinamento adequado dos fiscalizadores, né, dos fiscais, e depois a consequente fiscalização. Porque se a gente está vendo que existe um risco ali na rua, não é possível que não tenha mais pessoas que estejam vendo esse risco e que devam fiscalizar. Né? Ou ainda, né, o próprio trabalhador. Eu vou entrar num bueiro. Ele sabe do risco que ele está enfrentando? Se ele sabe, ele deve pedir para o empregador dele, falar, escuta, eu preciso de um equipamento adequado para entrar aqui no bueiro. Essa é a verdade. Então, acho que o ponto principal, a educação, eu acho que você está fazendo um grande trabalho, nós estamos fazendo a nossa parte, né, que é a divulgação da educação, do conhecimento. Né? Lógico, nem todos têm acesso, não conheço o canal, não sei onde procurar, pode dar desculpa que você quiser. Mas aí também, lógico, o empregador tem que ter essa consciência, saber o que ele está fazendo com uma pessoa, com uma vida. Se ele quer pensar só em dinheiro, se ele quer pensar só nos números, então pense nos números que isso pode te afetar, pode acabar com a sua empresa. Né? E depois a parte de fiscalização, com certeza. Eu acho que isso é o que a gente tem que melhorar. Perfeito. Acho que você abordou dois temas bastante interessantes nessa tua resposta. A primeira a gente já está a questão do custo, né? Sim. Relação custo, investimento e retorno, né? Nós tivemos alguns podcasts atrás, algumas entrevistas, pessoal da explosão com poeiras, né? Sim. E tivemos alguns cenários no Brasil recentes de explosões, né? Ele nos passou que o investimento naquela situação ia ficar 2 milhões, 3 milhões para aquele equipamento ficar seguro, né? A estimativa desse acidente era na casa de centena de milhão, né? Então, ou seja, 150 milhões aí. Então, a relação investimento-retorno, ela é gigantesca, né?
Da mesma forma que tivemos aí o pessoal da Global Tech, trouxe um químico chamado de Foterine para atuar em caso de se você tem o acidentado, né? E ele na mesma hora, se você aplicar no olho, na pele, ele, como se fosse, ele neutraliza, mas na verdade eles chamam de engloba a molécula. Ou seja, uma pessoa que teve um acidente com químico de manhã volta a trabalhar de tarde. E equipamento custa, nesse caso o químico custa aí R$1.000, R$2.000. Cara, mas quanto custa um olho? Quanto custa? Então as coisas estão numa relação benefício que você citou muito bem, muito interessante, né? Não é caro, é simplesmente um investimento, mas que te poupa ali na frente, né? Eu acho que isso torna um fator bastante interessante. E o segundo tema que você abordou, item que você abordou, achei muito interessante, que são treinamento, educação e até propiciar informação de qualidade, né? Como você citou aqui, nós tivemos o Ricardo Yorgos, uma referência no Brasil aí em cima de detecção, agora estamos trazendo aí o Ernesto Guini, outra grande referência no Brasil. Então, ou seja, o mercado oferece pessoas de gabarito para te fornecer não só equipamentos, mas a informação. Né? Então, aquela pessoa que está na dúvida, ela hoje tem a quem recorrer. Sim. É diferente de uma pessoa, talvez, vou chutar aqui uma coisa absurda, mas lá na África, que, sei lá, não tem uma pessoa capacitada, não tem equipamentos disponíveis, aí é mais difícil. Mas hoje o Brasil está totalmente coberto nesse sentido. Né? Tem pessoas capacitadas, tem instrumentos de qualidade, equipamentos de qualidade, então, assim, começa a ficar, né? Bem que você falou, por que não está acontecendo, né? Exato. Até citando, só pegando o gancho do que você falou, né, em relação ao retorno sobre investimento. Fora do Brasil, existem pesquisas que mostram que para cada $1 investido em segurança, você pode ter até $6 de retorno. Né? E foi mais ou menos o exemplo que você citou do infeliz acidente que a gente teve com a explosão dos grãos, né? Mas se você fizer a conta, é realmente isso. Então, para cada um que você investe, você tem cerca de 6 de retorno. Tá? A gente não tem pesquisas nacionais que citam isso, mas fora do Brasil você tem esse tipo de pesquisa. Eles falam no mínimo aí de 3, o retorno mínimo de 3 para 1. Tá? Então, mostra mesmo que se você investir em segurança, você vai ter um retorno com certeza. Em relação à educação, o que eu acho mais legal, essa que é a verdade, é o quê? Hoje você consegue jogar um nome num buscador de internet e tá, eu quero achar o Ernesto, eu quero achar o Ricardo, eu quero achar... Você procura o especialista, eu quero achar o Eduardo. Tá bom, o Eduardo você vai achar de múltiplas maneiras, é canal, é e-mail, é telefone, você acha essa pessoa, né? Então, realmente, você falar para mim, eu não tive treinamento, eu não encontrei uma pessoa para dar esse treinamento, eu acho que isso aí é uma desculpa, porque você consegue achar a pessoa, né, de qualquer maneira. Você acha até a rede social da pessoa. Pô. Perfeito. E pessoas dispostas a ensinar gratuitamente, entre aspas, né? Sim. Vamos dizer, gratuito no sentido de tá recebendo informação, claro. Essas pessoas trabalham com coisas que também, obviamente, são atividades afins, mas a informação, por exemplo, não tenho dúvida que se te mandar um e-mail perguntando alguma coisa para você, para o Ricardo Yorgos, vocês não vão responder, né? Então. Que precisa ficar claro, né? A resposta, você pode até imaginar, sua resposta foi uma resposta de vendedor. Não, eu vou te dar a resposta daquela solução mais completa, que por coincidência pode ser a minha. Entendeu? Mas claro. Vou dar um exemplo. Eu trabalho numa empresa que não tem detectores fixos. Nós não fabricamos detectores fixos. Tá? Então, não significa que se você me fizer uma pergunta de detector fixo, eu não vou me recusar a responder. Entendeu? Isso não faz sentido. Né? Então, como eu falei, você entendendo que gases representam um risco, um dia ou outro a gente vai se cruzar. Entendeu? Então, compartilhar informação, isso daí eu faço com o maior prazer e como eu falei, tenha consciência por trás disso. Né? Se eu puder ensinar você que existe... Vamos pegar o caso que eu citei lá no comecinho, a lareira na sua casa. Ou ainda a lareira no hotel. A gente vê inúmeros acidentes com lareiras em hotéis, onde infelizmente a gente tem vítimas fatais, muitas vezes. Por quê? Por falta de conhecimento. Então, ali eu tenho uma combustão incompleta, gerou monóxido de carbono, eles estavam com um friozinho, queriam dormir namorandinho, fecharam tudo, entendeu? No entanto, isso levou a um acidente. Então, existem detectores que você poderia colocar no seu hotel, na sua pousada? Existem detectores residenciais também, de baixo custo. Né? Mas nós não temos o quê? A consciência.
Né? O que falta é exatamente a educação, é levar esse conhecimento adiante. Nós tivemos aquele caso, né, aquele pessoal que foi uma família brasileira estava no Chile, né? Chile. Ficou bem famoso aquele caso, justamente dessa situação aí, né? Exato. Legal. Bom, você já puxou a empresa que eu trabalho, então fala um pouquinho para nós, Inés, qual é a empresa que você trabalha hoje, quem que é essa empresa, o que que ela vende realmente para a gente entender. Eu trabalho numa empresa canadense chamada Blackline Safety. A Blackline, na verdade, ela não nasceu de detecção. A Blackline nasceu monitorando trabalhadores isolados. Foi assim que ela nasceu. Tá? Então, existe um conceito por trás de trabalhador isolado, a gente pode falar disso daqui a pouco, e foi crescendo até que ela agregou a detecção de gases aos monitores de trabalhadores isolados. Né? É importante ressaltar o quê? A gente trabalha com detectores totalmente conectados, seja por rede de celular ou seja por satélite. Tá? Por quê? O monitoramento de trabalhador isolado, se você pega seu carro, vai rumo ao interior, muitas vezes você pode chegar numa área que não tem cobertura de celular. Né? E você está sozinho. Então, é importante dizer que para monitorar uma pessoa que está isolada, e aí não estou falando só do trabalhador, porque eu acabei de citar o exemplo, você pode sair de férias, foi rumo ao interior, não tem cobertura de celular. Eu sei se o Eduardo está bem ou não. Não sei. Né? O empregador sabe? Também não sabe. Né? Então, para fazer esse monitoramento, muitas vezes você está em áreas sem cobertura de celular. Né? Então, é importante que você tenha um equipamento que seja conectado por satélite. Tá? A outra coisa é, olhando para trabalhadores isolados, e daqui a pouco a gente entra em detalhes, mas depois da pandemia, muita gente passou a trabalhar em home office. O empregador sabe se aconteceu alguma coisa com essa pessoa ou não? Não sabe. Então, a Blackline Safety nasceu dessa necessidade. Nós vamos monitorar trabalhadores isolados de maneira conectada. Tá? E depois é que se agregou o sensor, agregou a tecnologia de detecção de gases. Então, agora nós fazemos aí o pacote completo, vamos dizer assim. É o monitoramento de pessoas isoladas com detecção de gases. Né? Assim como existe equipamento sem o sensor. Se você fala, não, eu só quero saber se ele está bem. Né? Você tem esse tipo de equipamento sem a necessidade de agregar um sensor de detecção de gases. Aí. Ah, tá, deixa eu entender. Então, por exemplo, antes era mais essa comunicação via satélite, que poderia ser só para perguntar, você está bem? Exato. Aí... Vou falar um pouco da norma de trabalhadores isolados. Primeiro, no Brasil não existe. Né? Vamos seguir aonde tem e aonde está bem desenvolvido. O Canadá está muito desenvolvido, a empresa é canadense, por isso ela viu ali uma oportunidade, ou seja, existe uma norma, eu vou fazer um equipamento que cumpra a norma. Né? Inglaterra está muito desenvolvida, outros países da Europa também estão muito desenvolvidos. Nos Estados Unidos, a OSHA cita trabalhador isolado só na norma de espaço confinado. Ela não tem uma norma específica, isso aqui fala só de trabalhador isolado. Não. Ela cita dentro da norma de espaços confinados, aí ela cita situações onde o trabalhador está isolado. Tá? Então, basicamente, o conceito é o quê? Eu estou trabalhando sozinho. Se eu precisar de assistência em caso de eu me machuquei, eu caí, bati a cabeça, o que quer que seja, ou ainda, estou passando mal, né? Eu estou vendo que meu braço começou a enformigar, né? Vou ter um mal súbito, o que quer que seja, né? Ou um caso de emergência, tipo, uma cobra picou meu pé aqui, eu estou trabalhando de casa, eu moro numa chácara e a cobra picou o pé, né? É uma emergência. Né? Então, estou sozinho e eu preciso de assistência imediata, nesse caso. Se eu cumprir com esses dois requisitos, a norma me classifica como trabalhador isolado. Tá? Se tiver alguém perto de você, você fala assim, não, tem uma outra pessoa aqui. As perguntas que você tem que fazer é, essa pessoa tem o conhecimento para te salvar do risco que você está enfrentando? A segunda pergunta é, essa pessoa vai ter a disponibilidade, para não falar boa vontade, de te ajudar em caso de risco? Né? E por último ela vai fazer isso num tempo que salve a sua vida? Então vou dar um exemplo prático. Motoristas. Motorista de caminhão. Ele está trabalhando sozinho o tempo inteiro. Se acontecer alguma coisa na estrada,
né? Alguém vai parar, vai ajudar, vai vir a polícia e por aí vai. Hoje a gente tem celular, você vai ligar para a ambulância vai chegar num tempo adequado, então pronto. Esse motorista dirigindo sozinho durante o dia não é um trabalhador isolado. Agora vamos pensar nesse motorista à noite. Um caminhão parado no meio da estrada, você e sua família. Talvez você pense do tipo, será que é arriscado eu parar aqui? Então você vai pensar, não necessariamente você vai tomar uma ação. Ninguém garante que você vai pegar seu telefone e ligar para alguém e falar, ó, tem um motorista parado ali. Né? Você não tem essa garantia. Então se você for olhar, um motorista dirigindo à noite é um trabalhador isolado. Então você tem que sim avaliar a situação. Né? Vamos pegar casos clássicos, vamos pegar de novo o bueiro. Né? Então, o cara vai entrar sozinho ali no bueiro? Pela norma, pela NR33, você precisa do vigia, que está olhando o cara que desce e por aí vai. A gente sabe que muitas vezes isso não acontece. Né? Mas, se ele estiver trabalhando isolado, sozinho, ele é um caso. Vamos pegar outro exemplo clássico, manutenção de torre de celular. Geralmente, as torres de celular estão em áreas afastadas, né? Lógico, não vamos olhar os grandes centros, mas vamos pensar, né? Você tem torres, você passa na estrada aí, você vê torre de celular para tudo quanto é lado. O cara vai lá fazer manutenção. Se ele cair da torre, vamos ser sinceros, é um risco. Alguém vai ficar sabendo disso? Tá? Ou ainda, mesmo que a gente passe do lado da estrada, você vê o carrinho fazendo manutenção ali, não significa, será que o cara está bem? Eu vou encostar aqui e vou ver. A gente não faz isso. Né? Então você tem um risco e sim, ele está trabalhando isolado. Né? O exemplo do home office que eu dei é um exemplo clássico. A gente está trabalhando isolado. Você está sozinho, seu empregador não sabe se aconteceu alguma coisa com você ali ou não. Né? Então você tem situações de trabalho isolados, ou ainda, vamos pegar dentro de uma fábrica. Vamos pegar dentro de um armazém, um galpão muito grande. A pessoa some lá dentro do galpão, aqueles galpões que hoje a gente sabe que tem, né, os centros de distribuição. O cara vai pegar alguma coisa lá no meio, não volta. Quando você vai sentir falta e falar assim, pô, o cara não voltou, né? Vamos pegar obras civis, isso aí a gente tem exemplos clássicos, infelizmente, onde trabalhadores caem em poço, caem em valas e ninguém nota a falta deles. Então são trabalhadores isolados. E quando a Black Line Safety foi fundada, na verdade era esse tipo de emergência que ela pretendia cumprir, porque, como eu falei, no Canadá existe norma. Na verdade, o Canadá é tão específico que existe norma por província, que seria o equivalente aos nossos estados. Né? Então, cada estado tem sua norma de trabalhador isolado no Canadá, de tão específico que é para eles. Né? Então, visando atender isso, a Blackline desenvolveu um equipamento. O equipamento detecta queda, se você caiu ou não. O equipamento detecta ausência de movimento. Se você caiu, desmaiou e não se mexe, ausência de movimento. O equipamento tem um botão de emergência. Então, se você está passando mal, preciso de ajuda, você puxa o botão de emergência e vai disparar um alarme. Tá? Tudo isso com localização por GPS e conectado, seja por celular ou por satélite, como eu falei. Tá? Então, isso daí é o básico para proteger um trabalhador isolado. Quando você vai entrar na indústria e você tem aí os trabalhadores isolados, além dos riscos com gases, aí você pode simplesmente encaixar sensores de gases para você ter tudo isso que eu te falei com a localização em tempo real e mandando essas leituras de gases em tempo real para uma central de monitoramento. Né? É importante dizer o quê? A central de monitoramento está instruída, ela segue um protocolo de segurança. Então vamos lá. Se o Eduardo puxar o botão de emergência, o que eu faço? Tem um protocolo de segurança. Liga primeiro para ele. Né? O equipamento pode receber uma chamada. O equipamento funciona como se fosse um celular. Então primeiro eles vão tentar ligar para você. Eduardo, você está bem? Daí tem lá no protocolo. Eduardo não responde. O que eu faço agora? Agora liga para o Ernesto, porque o Ernesto conhece ele. Ô Ernesto, eu estou procurando o Eduardo. Teve um alarme aqui e eu não sei se ele está bem. Você está com ele? Não estou não. Próximo passo. Então, esse protocolo é desenvolvido por cada empresa. Você sabe o protocolo de segurança que tem que ter a sua empresa. Se o último caso é o quê? Chame a ambulância, então que seja, chame a ambulância. A grande vantagem é o quê?
eu tenho a localização por GPS de onde você puxou esse botão. Ou de onde você caiu. Você não precisa nem puxar o botão. Se você cair e não responder a mensagem, automaticamente vai ser enviada a sua localização para um portal e ele vai saber, ó, o Eduardo caiu ali, manda a ambulância para lá. O Ernesto não sabe onde ele está, ninguém mais sabe onde ele está, mas ele caiu ali. Então chama a ambulância e vai lá procurar o Eduardo. Tá? Então a ideia é fazer tudo isso que eu citei de maneira conectada 100% do tempo. Então você vai estar sempre sendo monitorado para a sua segurança. Essa foi a ideia principal, atendendo a uma legislação que aqui no Brasil ainda é inexistente, né? E é isso que eu coloquei como meta para mim mesmo. Então, quando eu comecei a trabalhar com detecção de gases há 25 anos atrás, é o que eu falei, não tinha nem norma. Mas eu já saía por aí e falava assim, ó, isso é importante, isso vai proteger sua vida, presta atenção. Né? Então, eu saí espalhando esse conhecimento. E agora, eu me identifiquei muito com a Blackline exatamente por causa disso. É uma coisa que não existe. Então, bora espalhar conhecimento. Né? Não tem norma, quem sabe um dia a gente chega lá. Né? Rapaz, que coisa interessante, né? Eu nunca tinha escutado isso, né? E se você faz e nos faz várias reflexões, né? Sim. Tipo, realmente, você falou aí em obras, isso é o cara vai sentir falta depois de 3 dias, né? Porque você tá lá com 800 trabalhadores, 1.000 trabalhadores, depende da obra, uma barragem, um negócio, Isso. 10 mil trabalhadores, sei lá. E que legislação avançada, né? Muito interessante. Uau, bem interessante mesmo. Mas essa parte aí seria, nós estaremos muito engateando ainda no Brasil, né? Teríamos que começar desde as bases agora. Já existe alguma conversa com a BNT, alguma coisa nesse sentido? Na verdade, não. Na verdade, como começou essa história? Começou há uns 3 ou 4 anos atrás. Né? O Ricardo Yorgos foi a primeira pessoa que trouxe essa tecnologia para o país. Tá? Então, isso aí, reconheço, a Blackline reconhece o trabalho dele, porque ele foi a primeira pessoa que trouxe essa tecnologia para cá. Então, ele começou engatinhando aí, pré-pandemia ainda, ele já engatinhava com isso. Né? Agora, a Blackline decidiu, tipo assim, não, vamos investir mesmo e vamos sair espalhando esse conhecimento. Então, por isso que eu estou aqui, na verdade, pensando nisso. Ou seja, eu fui contratado para isso. Você, olha, espalha esse conhecimento, porque vai chegar uma hora, assim como chegou, né, para a parte de detecção, onde a pessoa vai começar a olhar com mais carinho. Por isso que eu falei, as boas práticas da indústria levam a grupos de trabalho, seja na BNT, né, levam esses grupos de trabalho que depois levam à regulamentação. Essa é a sequência. Então, primeiro, vamos tentar enfiar na cabeça da indústria. Indústria, você está olhando para esse risco? Né? Os exemplos que você citou são ótimos, né? Pensando em construção civil. Ou seja, você tem lá uma situação onde você tem 1.000, 2.000, 3.000 trabalhadores. O cara voltou para casa? Né? Ou ainda, vamos pensar numa refinaria de novo. Né? Você tem lá um alarme em massa, uma emergência. Você tem certeza que todo mundo voltou? Todo mundo foi para o ponto de encontro que você citou? Você não tem essa certeza. Com esse tipo de equipamento, na verdade, você olha na tela e fala assim, não, tem uma pessoa perdidinha ali no meio do nada. Liga para esse cara. Entendeu? Então, você tem tempo hábil de tomar a decisão em segundos. Né? O tempo médio entre um alerta ser soado e a resposta a ele é de menos de 30 segundos. Agora pensa, numa evacuação em massa, né? Todo mundo saiu dali. Em menos de 30 segundos você vai ver se ninguém, né, realmente saiu todo mundo ou não. O cara ficou ali no meio. Quem que é esse cara que está lá? Ou ainda, ele precisa de ajuda. Liga para ele. Manda uma mensagem de texto que seja. Né? Você pode mandar mensagem de texto também. Né? Então, a ideia é o quê? É espalhar esse conhecimento inicialmente na indústria, para a indústria, né, dar corpo e dar voz para a gente poder pensar num trabalho com a BNT, para depois pensar numa regulamentação mesmo. A sequência, eu falo que o trabalho de formiguinha que a gente fez com o espaço confinado foi esse. Primeiro você fala de detecção de gases, depois você fala de espaço confinado e vai indo plantando sementinha, tá bom. Depois foi formado o grupo de trabalho, né? Formou-se o grupo de trabalho e depois veio o NR33. Então, se a gente seguir isso daí, vai demorar um pouquinho, mas quem sabe hoje, até com a velocidade de informação e disponibilidade de tecnologia, talvez as coisas sejam muito mais rápidas.
A nossa norma de espaço confinado saiu o quê? Uns 6, 7 anos, talvez 8 anos depois da norma de espaço confinado americana. Então, que a gente não leve esses mesmos 8 anos para pensar numa norma de trabalhador isolado, né? E pegar e falar assim, não, já existe. Essas normas canadenses são de que ano, mais ou menos? Só pra... Há quanto tempo vocês já se preocupam com isso? Acho que já tem 3 ou 4 anos já. Foi antes da pandemia. Foi antes da pandemia. Foi antes da pandemia. Então, você vê que tem mais de 4 anos. Ali você tem um agravante, né? Porque se você parar para pensar, o Canadá é um país que tem 30 milhões de habitantes, mas ele é maior do que o Brasil. Então é meio que inevitável um trabalhador estar isolado no Canadá, né? Além do que a parte norte do país é praticamente gelo, né? Você tem um inverno ali de longuíssima duração. Então muitas vezes eles estão expostos a riscos severos em virtude do clima, né? Você vai pegar seu carro ou seu snowmobile e vai sair por uma trilha ali fazer alguma manutenção da própria rede de celular. Você vai sair lá a menos 35 graus e vai fazer essa manutenção, né? Então, eles têm um agravante, que é isso, ou seja, eles têm muito pouca pessoa em uma área muito grande, né? Então, você tem esse agravante, até talvez por isso eles tenham se desenvolvido. Mas é engraçado porque a Inglaterra tem uma legislação de trabalhador isolado muito desenvolvida, e se você pensar, a Inglaterra é o oposto do Canadá, né? A gente está falando de uma ilha, está todo mundo ali perto, está todo mundo preso ali dentro, né? Mas, no entanto, é uma das legislações mais avançadas que você tem. Se você olhar o mercado de água e esgoto da Inglaterra, é o maior usuário de tecnologia conectada que a gente tem no mundo. Então, todos os trabalhadores do sistema de água e esgoto da Inglaterra são monitorados por por trabalhador isolado, por uma norma de trabalhador isolado. Então, assim, os exemplos existem, né? Eu acho que cabe a nós, que estamos difundindo conhecimento, espalhar isso o máximo possível, né? E mostrar para a pessoa que já existe um exemplo a ser seguido, né? E já existe solução para o problema. E aí é pensar daquela maneira que eu falei, ou seja, de 1 para 6. O investimento que você vai fazer vai te trazer até 6 vezes o retorno, né? Então é pensar dessa maneira que a gente tem que pensar. Perfeito, que seja então 2024 a formação pelo menos do grupo de trabalho, né, Ernesto? Vamos trabalhar para isso. Não, que você faz todo sentido, né? Agências de água, a parte de telefonia, né? Quem que não tem uma história de um amigo que trabalha... Eu provavelmente já escutei isso daí, né? Que estava numa torre de telefonia lá no meio do Pará, lá. Ficou sem recurso, né? Bem isso daí mesmo, bacana. Bom, vamos às perguntas então, né? Então, você já foi dando dicas aí, mas hoje o equipamento, se quiser até mostrar para o pessoal que está aqui, de forma geral, ele é um GPS, é um telefone, é uma mistura de tudo isso? É uma mistura de tudo isso, né? Se a gente pegar esse equipamento aqui, você repara o quê? Ele não tem nenhum sensor de gás. Tá? Então, eu tenho, na verdade, a localização por GPS dele. Essa luzinha verde significa que ele está conectado à rede, ou seja, ele está recebendo e transmitindo informação. Tá? Acho que não vai dar para ver, mas aqui tem um buraquinho, é o microfone dele. E aqui é a caixinha de som. Tá? Então, quando você olha, é um celularzinho, vamos dizer dessa maneira, né? Você tem a tela aqui e o botão de emergência. Então, se eu puxar esse botão, ele vai disparar o alarme e vai enviar esse alarme para uma central. Então, esse equipamento é pura e simplesmente para monitoramento de trabalhador isolado. Repara que não tem nenhum sensor de gás aqui, né? Ainda assim, atrás tem o quê? A etiquetinha do Inmetro mostrando que ele é intrinsecamente seguro. Então, você pode usar isso em uma área classificada, você pode usar isso em uma refinaria, por exemplo. Tá? E você tem, principalmente quando você vai trabalhar com isso, você tem que ter a certificação da Anatel. Porque aí você está transmitindo dados, então você precisa de certificação da Anatel. Então, é um detalhezinho a mais, né? Hoje, existem detectores de gases que são conectados por Wi-Fi, mas aí faça a mesma pergunta para o fornecedor. Você tem Anatel? Porque se não tiver Anatel, você não pode usar. Tá? Então, esses são os detalhes que você tem que prestar atenção quando você passa para o mundo conectado. Você tem uma certificação a mais para se preocupar. Então, basicamente, essa caixinha, vamos dizer assim, é o quê? É um celularzinho, ou seja, eu consigo receber chamadas, eu tenho um microfone, eu tenho uma caixinha de som, que está transmitindo minha localização por GPS, está conectado à rede, e aqui, na verdade, ele está fazendo duas coisas.
Primeiro, além do botão de emergência, que eu posso disparar o alarme, se eu cair, ele vai disparar um alarme. Né? Vamos ver se eu liguei o alarme aqui. Não liguei o alarme, perdão. Então, se eu cair, ele vai disparar o alarme. E assim como se eu parar de me movimentar, ele vai disparar esse alarme. Eu até desliguei o alarme, por quê? Porque a gente estava conversando aqui, eu não podia ter esse negócio disparando. Todos esses tempos somos nós que configuramos. Ou seja, quanto tempo para você é considerado sem movimento? 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos? Somos nós que determinamos. Tá? A própria sensibilidade da queda, né? O que é para mim, e esse exemplo eu cito porque nós temos um cliente que ela trabalha sentada e ela ia colocar isso daqui na camisa e se a pessoa desmaiasse em cima da mesa, tinha que disparar esse alarme. Quando você compara com indústrias mais agressivas, vamos dizer assim, se você pegar um trabalhador de uma plataforma de petróleo, um trabalhador da construção civil, um trabalhador de uma refinaria, se ele só inclinar e disparar o alarme, esse cara vai ficar maluco. Né? Então é realmente esse ajuste de sensibilidade. Aqui dentro ele tem um acelerômetro, iguais os nossos smartwatches, aí, né? Os relógios inteligentes. Você tem lá, quando você vira o pulso, ele acende. Você fala, que bonito, é um acelerômetro. Né? Então aqui dentro você tem um acelerômetro também, que ele vai ver se você se inclinou ou não. E se ele tiver configurado para disparar esse alarme, ele vai disparar esse alarme. Tá? E você controla essa sensibilidade. Ou seja, o que é essa inclinação para mim? Se eu só deitar em cima da mesa, é um alarme? Ou se eu pular de 2 metros de altura, aí sim é um alarme. Tá? Então você controla essa intensidade desse acelerômetro. Tá? E depois tem o que a norma exige, eu também desliguei ele para não ficar interrompendo a gente, é o que a gente chama de check-in. Por quê? A norma fala que de tempos em tempos, você como empregador tem que entrar em contato comigo para saber se eu estou bem. Tá? Então, o equipamento tem uma contagem regressiva. Então, se você fala 1 hora, 2 horas, a cada 2 horas eu tenho que dar notícia. A cada 1 hora eu tenho que dar notícia. Se eu não apertar nenhum botão aqui, depois desse tempo esgotado, ele também vai mandar esse sinal para a plataforma, vai mandar um SMS para o seu celular, vai mandar um e-mail para o meu supervisor, o que quer que seja. Tá? Então, você tem esse tempo de check-in. Isso tudo, como eu falei, não tem detecção de gás envolvida aqui. É simplesmente um monitoramento de trabalhador isolado. Se eu pegar este equipamento, aí sim você vê que ele já tem os sensores de gás aqui em cima. Tá? Então, o equipamento em si, você vê que a base é a mesma. Né? Não mudou nada. O que eu pus? Eu coloquei um cartucho de detector de gás, de sensores de gás aqui. Esse cartucho, na verdade, eu tenho várias opções. Eu posso ter um cartucho de 1 gás. Eu posso ter um cartucho de até 5 gases, sem bomba. Ou eu posso ter um cartucho de até 5 gases com uma bomba integrada. Tá? Essa bomba eu ligo e desligo quando eu quiser. Por que isso é importante? A gente sabe que alguns detectores você só tem a bomba externa. E aí você fica com as 2 mãos ocupadas. Não é o que você quer para trabalhar em campo, as 2 mãos ocupadas, porque você colocou uma bomba numa mão e o equipamento na outra. Tá? Ou ainda você tem equipamentos que eles funcionam só com a bomba ligada e outros que funcionam só por difusão, ou seja, só sem bomba. Tá? Agora pensa que se você vai realmente seguir a norma à risca, a norma de espaço confinado, você tem que fazer esse monitoramento antes com uma bomba para fazer a liberação do espaço confinado, mas a hora que o trabalhador entrar no espaço confinado, ele tem que descer com o equipamento sem bomba. Tá? Então você tem que comprar 2 equipamentos. Tá? Então quando você tem um equipamento que tem a bomba integrada, que dá para você ligar e desligar, você já tem uma economia aí. Né? Você não precisa de 2 equipamentos. Simples, faça o monitoramento fora, joga a mangueirinha lá dentro, liberou, liberou, desliga a bomba, põe no corpo e desce no espaço confinado. Tá? Essa é a regra. Um aviso a alguns empregadores, é muito comum no Brasil você ver empresas comprando equipamentos sem bomba e o colaborador amarra uma cordinha aqui e desce essa cordinha com o equipamento no espaço confinado. Ainda existe isso, Ernesto? Ainda existe. Não é possível. E não é pouco. E não é pouco. É muito. Então ainda existe. Eu acho que 2 coisas. Primeiro, se soar um alarme lá embaixo, até você trazer esse equipamento para cima, a leitura pode ter sido alterada. Então,
ou ainda, se você passou por camadas diferentes do nosso espaço confinado com gases diferentes, né, você pode ter múltiplos alarmes e você não sabe que alarme deu aonde. Isso é outra situação. Ou ainda, se o cara desceu esse equipamento na cordinha e lá embaixo tem uma poça d'água, todo aquele investimento que você pensou em economizar, você acabou de afundar ele na água, pelo menos o filtro você vai ter que trocar. Se o colaborador não foi atencioso o suficiente para perceber que a água estava lá e você largou esse negócio afogado na água por um bom tempo, né, você vai ter que trocar algumas outras peças. Tá? Então isso vai gerar um custo adicional, vamos dizer assim, na sua manutenção. Tá? Então, sim, acontece no Brasil. Tá? Então, como eu falei, trabalhador isolado com detecção de gases. Tudo isso de maneira conectada, localização em tempo real, está tudo transmitido. Né? Se a gente entrar no site agora, eu vou saber aonde a gente está e a leitura que estiver nesse display vai estar lá no site. Então, esse site a gente consegue montar a sua própria rede de monitoramento, ou seja, você tem uma empresa e você mesmo quer se monitorar. Né? Você pode fazer isso e ter uma pessoa monitorando isso aí o tempo todo. Ou se você falar, não, Ernesto, não é o foco da minha empresa, eu não quero ter ninguém monitorando. Tudo bem, a Blackline monitora isso para você. Então, nós cuidamos da vida do seu colaborador, essa que é a verdade. Você fala, Blackline monitora isso. Nós temos equipes que trabalham 24 horas, 7 dias por semana. Se tocar um alarme aqui, a central no Canadá consegue entrar em contato com você, comigo, seu celular, meu celular. Ela vai entrar em contato e vai falar, olha, tal pessoa não está respondendo ao alarme. Porque a primeira tentativa que ela vai fazer, na verdade, é entrar em contato com o próprio equipamento. Se eu não responder, aí ela vai seguir o protocolo de segurança. O próximo é chamar meu amigo, é chamar meu chefe, é chamar minha esposa, e assim vai, né? O protocolo de segurança você escreve da maneira que você quiser. Tá. Bom, voltando às dúvidas. Vamos lá. Você falou muito em conectividade, aí essa parte de conexão mesmo com internet, né? Seria internet, né? Na verdade... Ou é telefonia? É telefonia celular. Telefonia celular. Tá? Esse equipamento trabalha com telefonia celular ou satélite. Por isso que eu falei, existem detectores de gases que são conectados por outros métodos? Sim, existem. Tá? Existem detectores de gases que são conectados por Wi-Fi. Tá? Só que lembre-se, você vai ter que montar uma estrutura Wi-Fi. Você vai ter que colocar um repetidor, um modem, o que quer que seja. Né? Quando a gente está falando de trabalhador em água e esgoto, torre de celular, né? O que você vai fazer? Você vai colocar um modem no carro para acompanhar o cara vai dirigir para transmitir o Wi-Fi para o equipamento? É inviável. Né? Ou ainda, numa grande indústria, vamos pegar lá, você tem uma indústria gigantesca, você vai colocar repetidores de sinal, porque a gente sabe que os repetidores, primeiro, eles enfrentam um problema de barreira física, né? Ou ainda, você precisa de um repetidor a cada 200, 300 metros, mais ou menos, 500, se chegar a 500 metros, um repetidor de longo alcance, né? Você vai colocar inúmeros repetidores na planta, seu custo vai lá para cima. Né? Isso é inviável. Por isso que a Blackline pensou em o quê? Escuta, ou é celular ou é satélite. Por quê? De algum jeito ela te acha. Né? Tá, então aí vem esse ponto. Então hoje ela tenta via telefonia e Sim. Daí não consegue, ela busca no satélite. E isso daí estaria coberto o planeta inteiro? Sim, o planeta inteiro. Então estaria, assim, não tem como não estar essa luzinha verde que daí provavelmente muda de cor, é quando não tem conexão, que não achou. Começa a piscar, que é para chamar a sua atenção. Fala, eu não estou achando a rede de celular. Além disso, você pode programar até um alarme. Né? Por quê? Se muitas vezes você está com isso preso no corpo, você não está olhando para a luz, né? Está aqui e você não está nem vendo ele. Então, se ele perde a conectividade, ele soa um alarme. Tanto vibratório quanto sonoro. Tá? Então, você vai sentir isso vibrando no seu corpo, você vai olhar, fala, opa, peraí, o que aconteceu? E aí você vai ver que tem uma mensagem aqui, olha, perdi a conectividade. Tá? Então, dá para você programar esse tipo de alarme também. Tá? Perfeito. A parte de gestão que você comentou, você falou que a empresa normalmente faz, então teria que ter essa centralzinha, né, com pessoas ali 24 horas por dia fazendo esse controle aí, né? Isso. Ou você terceiriza isso, na verdade, fica a cargo da Blackline. Exato. E é no Canadá. É isso. Né?
não tem escritório no Brasil de monitoramento, Não. né? A central de monitoramento mundial está lá. E aí é mais por segurança de dados, tá? Por quê? A Blackline, ela atende a norma europeia e a norma americana de segurança de dados. Tudo que acontece naquele portal fica entre você, cliente, e a Blackline. Ninguém consegue acessar esses dados. Inclusive, se eu fizer uma ligação para o equipamento e conversar com o seu colaborador, essa gravação vai ficar lá. Você pode ter acesso a hora que você quiser. Ou ainda, né, eu consigo mandar mensagem de texto do equipamento para o portal. Eu consigo fazer isso. Tá? E vice-versa, do portal para o equipamento. Tudo que acontecer nessa comunicação vai ficar registrado. Tá? Sabendo o quê? Que eu estou seguindo as normas de segurança de dados europeias e americanas, que são as mais rígidas, né? São até mais rígidas que a nossa LGPD, na verdade. Então, tudo isso vai estar registrado lá. Por isso que a gente centralizou esse monitoramento num lugar só. Agora a gente está colocando outro na Europa também, até mesmo para atender a legislação de lá, que eles exigem isso. Né? E lógico que quando essa base se ampliar, aí, assim como foi, né, na empresa anterior que eu trabalhei, a base se amplia, eles vêm aqui, colocam uma base aqui e começam a ampliar o suporte aqui. Né? Tá. E por ser no Canadá, se entrar em contato, o operador tem que falar inglês ou eles vão falar em português? Não, eles vão falar em português. Eles têm funcionários lá, na verdade, que falam tudo que é idioma que você possa imaginar. Né? Inclusive, se você não falar português, se falar outro idioma, eles vão procurar alguém que fale o idioma que você está falando. Mas, a princípio, dá para você falar. Até porque, no protocolo de segurança, como eu expliquei, você vai citar isso. Ou seja, assim, olha, se for para falar com o Eduardo, fale em japonês. Tá? Você já coloca isso no protocolo de segurança da sua empresa, que é para quê? Quando tocar o alarme na nossa central de monitoramento, ele vai olhar e ele vai seguir o protocolo. Se está ali que é para falar em japonês, ele vai buscar o funcionário que fala japonês. Se está ali que é para falar espanhol, ele vai buscar o funcionário que fala espanhol. E vai ser transferido isso para o atendente adequado. É importante o quê? Não são meros atendentes para ligar para você e falar assim, tá tudo bem? Não. Eles têm treinamento de primeiros socorros. Então, eles vão poder te orientar no caso de uma emergência, tipo assim, ó, tô preso, torci o pé. Né? Ou tô sentindo meu braço enformigar. Né? Aquela coisa. Então, eles têm treinamento de primeiros socorros, para que eles possam dar pelo menos um primeiro atendimento para acalmar o usuário. Tá? Então, que fique claro, né? Não é simplesmente, tá tudo bem? Não, eles vão tentar acalmar esse usuário porque eles sabem que ele está numa situação de emergência e vai ter que acalmar esse cara até o socorro chegar. Né? Então, vai conversar com essa pessoa, vai tentar resolver ou pelo menos diminuir o problema, até que possa realmente, chegou o socorro, chegou a ambulância, chegou quem quer que seja, para poder ajudar esse colaborador. Bacana, bacana demais. E no caso a empresa quer contratar então o Blackline, ela tem que comprar os equipamentos para todos os funcionários ou ela aluga? Como é que funciona isso? Vamos lá. Na verdade, nós temos os distribuidores aqui no país, né? Onde existe um modelo de negócio tanto de compra do equipamento quanto de locação do equipamento. Então, um exemplo, né? Você vai prestar um serviço temporário, mas você é obrigado a ter um equipamento desse, né? O distribuidor vai alugar esse equipamento para você, ele não vai tentar vender esse equipamento para você. Ou então não, você realmente tem uma planta grande de larga escala, você fala, não, eu quero monitorar todo mundo aqui. Aí você pode comprar esse equipamento. O que é importante é o seguinte, esse serviço de acesso ao portal de localização é um serviço onde você paga uma anuidade. Tá? Costumo comparar ele a um serviço de TV a cabo. Né? Então, você tem um monitoramento básico, daí você fala assim, não, eu queria fazer chamada para ele. Então, você paga a chamada. Eu queria que ele funcionasse como um rádio, como um walkie-talkie. Né? Eu posso fazer isso também. Aí você paga o serviço de walkie-talkie. Não, eu quero realmente que a Blackline monitore e faça tudo para mim. Você paga. Então, não é uma coisa do tipo assim, custa tanto e pronto. Não, o que você precisa? É o tal negócio. Se você tem um orçamento, ou ainda você tem um plano de segurança, a gente vai adequar o que você precisa aos serviços que a gente tem. Então, é como se fosse aumentando esse pacote. O que eu acho mais interessante disso, se for para comparar com os outros detectores de gases, e eu trabalhei muito tempo com outro fabricante, é o quê? Olha lá, só porque eu falei que era para dar o alarme, ele deu. Esse aqui é o alarme. Tá?
Se eu não apertar o botão, ia disparar na central. Isso foi só porque ele deitou? Foi porque eu joguei ele na mesa. Tá? Se eu não apertar o botão, dispara na central. Tá? Então, eu reconheci, ó, eu caí, mas eu tô bem. A simulação é essa, eu caí, mas eu tô bem. Então, a central não vai ficar sabendo. Ainda assim, esse registro vai apontar lá. Eu falo, ó, ele caiu. Tá? Já chego lá e explico por que esses registros são importantes. Mas, voltando a falar do serviço. Para cada serviço que você paga, né, mesmo que seja o serviço mais simples, automaticamente os sensores de gás estão em garantia. Tá? Então, enquanto você pagar o serviço, os sensores estão em garantia. Isso é importante porque o custo maior de um detector de gás está na troca de sensores. Então, se você pegar o custo, vamos pegar 4 gases básicos, né? o clássico, H2S, CO, oxigênio e explosividade. Né? Se você somar o custo desses 4 sensores, eles são mais caros do que um equipamento novo. Tá? E a intenção da Blackline não é ganhar dinheiro trocando sensor. Não é isso. Como eu falei desde o princípio, é o quê? Meu interesse é monitorar a sua segurança. Então, automaticamente, enquanto você paga para eu monitorar sua segurança, deixa que o seu sensor eu troco. Essa é a nossa filosofia. Tá? Então, automaticamente, enquanto você paga os serviços, seus sensores de gás estão em garantia. Tá? Essa foi a filosofia que a empresa desenvolveu. Tá? O foco da empresa, a visão da empresa e o propósito da empresa, na verdade, é o quê? É o monitoramento de trabalhador isolado de maneira conectada para garantir que você chegue na sua casa no final do dia. É isso que a visão da empresa é essa. Não é, por isso que eu falei, não é detectar gases para que você sobreviva. Não, não é isso. Tá? A detecção de gases é algo a mais que a gente faz, mas o foco está em outro tipo de coisa. Né? Quando eu vou para o portal e vou falar de segurança, né, esse portal ele resume todos os dados. Então, como eu citei o exemplo aqui, eu caí. Por que isso vai ficar anotado lá? Porque, na verdade, ele pode fazer um mapa de calor. Se você nota, toda vez que eu entro nessa sala, eu caio. Toda vez que eu entro nessa sala, eu caio. O portal vai automaticamente identificar e falar assim, escuta, Ernesto, você está caindo sempre aí, cara. Né? O que é? É um degrau que tem na porta? É a maneira com que você está trabalhando? Então, ela faz esse mapa de calor e identifica os riscos para você. Assim como ela faz o mapa de calor dos gases. Se eu estou entrando aqui e está tendo um alarme de H2S toda vez, então, peraí, tem algum problema com a H2S aqui dentro. Então, esses mapas de calor é que são interessantes, que são importantes para você analisar a sua própria planta ou então sua equipe de trabalho e falar assim, que tipo de risco esse cara está exposto? Né? Você deu o exemplo da manutenção de torre de celular. Se toda vez que ele chega lá no interior do Pará, ele tropeça e cai, então, peraí, tem alguma coisa ali naquela torre em específica que o cara chega, tropeça e cai. Então, todo esse tipo de informação vai estar dentro do portal e o portal gera esses relatórios de maneira automática. É como se fosse uma inteligência artificial, óbvio, né? E ela já vai gerar esse relatório e vai mostrar para você. Fala, olha, tá aqui. O perfil dos seus colaboradores é esse. O cara cai a hora que ele entra nessa sala, ou ele tem um alarme de H2S a hora que ele entra nessa sala. Ele faz isso, a inteligência artificial faz isso para você e gera esses relatórios. E é lógico, né? Cabe a você tomar a decisão do tipo, não, preciso tirar o degrau da porta, preciso tirar o H2S daqui de dentro. Essa que é a verdade. Mas a ideia toda é fazer tudo isso de maneira conectada. Bacana demais. Tem muita coisa, muita informação, muita tecnologia, né? Já até falando em inteligência artificial e dá para ver que é o futuro mesmo, né, sim. Ernesto? Você quer mostrar Vamos mostrar o portalzinho aqui. Deixa eu ver aqui se já dá para mostrar aqui. Então, o exemplo que eu estou trazendo aqui no portal... Só verificar com a edição aí, consegue já projetar a tela, edição? Não ainda? Não. Agora foi? Então vamos lá. Deixa eu só puxar o microfone para cá. O que você vê aqui no portal, na verdade, é o quê? Eu tenho a localização em tempo real. Obrigado, Antônio. Eu tenho a localização em tempo real do equipamento. Tá? Então aqui é onde a gente está. Estamos aqui em Curitiba, diretamente de Curitiba. Esses equipamentos, como eu falei, são meus. Então eu posso ver aqui que é o meu login aqui no canto. Por segurança de dados, então eu não transmito dado de nenhum cliente. Essa que é a verdade. Né? Então esses equipamentos são meus equipamentos de demonstração que eu mostrei aqui.
Quando eu clico no equipamento, primeiro, o site está em inglês, mas ele pode ficar em português, tá? O meu só está em inglês porque eu faço demonstração para múltiplos países. Mas vamos lá. Quando eu clico no equipamento, automaticamente aqui do lado, eu tenho toda a leitura de gases dele. Então, aqui está mostrando para mim que o H2S está 0, o CO está 0, o O2 está 20.5, né? O ar-condicionado está ligado. O Léo está 0. Né? E aqui me fala até se a bomba está ligada ou desligada. Aí é um ponto importante, Ernesto. Ele não é só a localização que é online, a leitura é online. A leitura é online. Tá? Então, se eu disparar um alarme aqui, vamos só fazer um barulho aqui. Esse alarme aqui, ó, quando eu chego e vejo aqui, ele fala o quê? Foi um alerta de SOS, ou seja, o Ernesto puxou o botão do equipamento. Tá, então ele me fala o que é. E se eu clicar aqui, na verdade ele vai para uma... A primeira pergunta é, você quer reconhecer esse alerta? Por quê? Porque como eu falei, o portal está registrando tudo. Em termos de auditoria, o que quer que seja, vai ficar registrado. O Ernesto reconheceu o alerta. Né? Alguém viu que esse cara puxou o botão vermelho. Resumindo é isso. Né? Não, eu quero reconhecer, tudo bem. Quando eu chego aqui, ele me dá a localização, de onde a gente está. Esse aqui está tendo uma interferenciazinha porque a gente está dentro de uma área, né? Ele pegou o GPS ali do quintal, mas ele mostra para mim onde eu estou e ele está perguntando por que eu vou resolver esse alerta. Eu simplesmente vou falar que é uma demonstração. Eu vou falar que é uma demonstração. Tá? Então tudo isso ficou registrado no portal. A hora que eu puxar um relatório desse portal, ele vai mostrar para mim qual foi o tipo de alerta, por que ele foi resolvido, quem que resolveu, então fica tudo armazenado. Como eu falei, se eu tivesse ligado para esse equipamento ou mandado uma mensagem de texto, todo o histórico ia estar aqui embaixo. Né? Então você vê aqui, ó, o equipamento do Ernesto sofreu um alarme e foi o Ernesto mesmo que respondeu o alarme dele. Né? Então se fosse você, ia ficar aqui. E o principal é o quê? O protocolo de segurança está aqui do lado. Os contatos de segurança estão aqui do lado. Os notificados de segurança estão aqui do lado. Ou seja, eu escrevo o protocolo que eu quiser aqui. Se disparar meu alarme, e outra, eu posso criar protocolos diferentes para diferentes tipos de alarme. Então, se foi o botão de emergência, liga para o Eduardo. Se foi gás alto, liga para o Ernesto. Se foi queda, liga para outra pessoa. Então, eu posso fazer o protocolo de segurança da maneira que eu quiser. Tá? Sou eu que determino isso daqui em função de cada necessidade da empresa. Já com a cadeia de acionamento, né? Primeiro para eles. Exatamente. Tá? Então você consegue fazer tudo isso daí. Essa tela que está agora no computador é a tela que estaria lá na central de gestão, central de monitoramento. Exatamente. Tá? Primeira coisa, isso aqui é um site da própria Blackline. Então você evita a instalação de softwares, que a gente sabe que a instalação de software em indústria é um caos, né? Você precisa pedir a bênção até do Papa para instalar um software dentro da indústria. Então você já evita esse tipo de coisa. É um site. Você está acessando um site num navegador de internet qualquer. Tá? E daí aqui você vai ter todos os dispositivos. Para cada dispositivo você pode colocar um nome, então esse é do Ernesto, o outro é do Eduardo, o outro e assim vai. Né? Assim você vai saber o que está acontecendo. Quando você está em ambientes internos, dá até para você colocar a planta baixa e colocar um sinalizador aqui dentro. Então, se eu quisesse pegar este imóvel, colocar a planta baixa dele no mapa e falar, olha, nesta sala de reuniões tem um grupo de pessoas, na outra sala tem outro. Eu consigo fazer isso e consigo identificar até a sala que a gente caiu, a sala que a gente disparou o alarme. Isso é possível de ser feito. Tá? Assim como você tem a própria visão por satélite, né? Então nada muito inovador em relação ao Google Maps, vamos dizer assim. Né? E aqui quando eu clico aqui no equipamento, repara que aqui tem a opção fazer uma ligação para esse equipamento. Então eu posso ligar para esse equipamento como se fosse um celular normal. Aqui eu tenho a opção mandar uma mensagem de texto do computador para cá. Celular. Tá? Mandar uma mensagem de texto, você pode mandar uma mensagem de texto, a mesma coisa. Tá? Então o interessante, na verdade, eu costumo dizer que o mais interessante da Blackline é o portal, não é o equipamento. Né? Porque o equipamento, se você for olhar, tá, detector de queda, existem outros equipamentos que tenham. Né? O detector de movimento, tem outros equipamentos que tem. Detector de gás, tem muitos outros equipamentos que tem. Tá? Mas esse tipo de inteligência que você vê na tela,
aí já acho que já complica um pouco. E que nem você falou com o walkie-talkie, então eles podem falar entre ele Si, e eles com a central. E eles com a central, exatamente. Tá? E da central também eu posso mandar uma notificação em massa. Então, olha, todo mundo evacua essa casa agora. Ou a mensagem vai chegar no equipamento de todo mundo. Tá? Por walkie-talkie, eu consigo autorizar algumas pessoas a fazerem essa notificação em massa também, para que você não tenha comunicação. O walkie-talkie ele funciona normal como se fosse canal 1, canal 2, canal 3, né? Você tem os canais onde você coloca os canais de comunicação. Mas algumas pessoas têm autorização, você determina quem tem a autorização para fazer comunicados em massa. E aí você evacua a área toda, né? Ou alguém tem o poder de evacuação de área toda. Outra coisa que dá para fazer, eu citei o exemplo do monitor de área, né, que você coloca ali numa eventual emergência ou num trabalho temporário. O monitor de área consegue transmitir o alarme dele para quem estiver por perto. E você determina esse raio. Ou seja, olha, quero que todo mundo que esteja a 50 metros do detector de área receba essa notificação. Você consegue fazer com que todos os usuários nesse raio recebam essa notificação no seu equipamento. A Blackline tem detector de área também, é isso? Temos. Você falou que não tem portátil, né? A gente não tem fixo. Isso, a gente não tem fixo. A gente tem detectores portáteis e o detector de área. Tá? O detector de área tem uma aplicação interessante que a gente fez aqui no Brasil. O detector de área, ele tem, a bomba dele tem 4 entradas. Tá? Isso é o único dele. Tá? Então você consegue monitorar 4 pontos com um mesmo equipamento. Então se a gente vai falar de espaço confinado, você quer monitorar uma torre, você quer monitorar o topo, o meio e embaixo por causa das diferentes densidades de gás, você consegue fazer isso com um mesmo equipamento. Tá? Dá para você fazer com um só equipamento. De novo, você tem uma economia muito grande comparado a qualquer outro detector de área. Né? Ou ainda, se você não quer usar a bomba, você quer usar só ele, eu vou colocar ele ali para monitorar a área, a bateria dele pode durar até 100 dias. Tá? Isso também ninguém consegue fazer. Então você consegue trabalhar, você vai carregar a bateria o quê? 3 vezes por ano. Né? Se você parar para pensar, isso em termos de eficiência operacional é muito grande. Né? Até o que eu citei sobre o equipamento em si. Se eu consigo saber onde eu estou, eu consigo saber quanto tempo eu levei no caminho para chegar aqui. Né? Eu posso pedir para que o portal gere um relatório para mim, para eu saber o tempo de eficiência meu mesmo. Olha, Ernesto, você perdeu tanto tempo saindo de uma área produtiva para uma área não produtiva. Tá? Isso é muito útil em empresas onde você tem, vamos pegar, por exemplo, né, você tem a área de almoço, a área de comida, e você tem a área produtiva. Quanto tempo esse pessoal leva de um lado para o outro? Né? Você pode fazer essa análise de tempo quando, na verdade, ele só está coletando os dados do GPS e ele vai fazer essa conta para você. Né? Então, dá para você fazer esse tipo de análise. Tá? Então, se pensar, você tem... A ideia, na verdade, é o quê? É pegar todos os dados que você tem aqui e você saber o que fazer com os dados. A Blackline tem um departamento exclusivo para análise de dados. Se tiver algum relatório ali que você fale assim, não, eu precisava de alguma coisa diferente, a Blackline desenvolve para você. Tá? Então, um exemplo, parada de planta. Você coloca lá 6, 7 mil funcionários dentro de uma refinaria que não estão acostumados, né? Eles foram para ali para fazer uma parada de planta. Né? Você coloca essa quantidade enorme de trabalhadores ali. Esses caras, sim, são os que vão mais se perder dentro da refinaria. Né? Então, se você pensar na eficiência deles, muitas vezes você avalia o quê? Se eu tivesse um treinamento adequado, olha, para você sair daqui e chegar lá, o ponto mais fácil, ou o caminho mais fácil a seguir é este. Ao invés de deixar a pessoa meio que perdida, tipo assim, tá, eu vou para lá, vou para a direita, vou para a esquerda. Né? Então, dá para você fazer muitos relatórios e muito tipo de planejamento visando a eficiência, além da segurança. Então, é saber o que fazer com os dados. Eu acho que o segredo é esse. Né? O dado você tem disponível, você tem a localização, você tem o tempo que ele demorou, além da segurança toda. Né? Então, se ele está indo por um caminho, que ele está tropeçando toda vez naquele caminho, então muda esse caminho. Faz ele ir por outro caminho. Né? Então, dá para você pensar em segurança e eficiência ao mesmo tempo. Perfeito. Tá? Muita informação interessante.
E aquelas básicas, Ernesto, quem hoje tem como dar suporte, peças, manutenção, calibração, tem laboratórios e empresas Então, credenciadas no Brasil hoje para a Blackline? sim. Nós temos 2 distribuidores no país. O Ricardo Yorgos é um dos distribuidores, né? Então ele consegue fazer essa manutenção. Importante dizer é o que? Quando eu citei o exemplo dos cartuchos de gás, o cartucho ele é o que a gente chama de smart ou inteligente, como você queira. A calibração está armazenada no cartucho e não no equipamento. Tá? Por que isso é importante? Porque em vez de você me mandar o seu equipamento inteiro para manutenção, se você tiver outro cartucho, você simplesmente tira um cartucho, põe um outro e manda o cartucho para calibração. Isso evita que você fique sem o seu equipamento. O Ricardo vai lá, vai receber o cartucho, ele tem a base, ele vai colocar lá, ele vai calibrar, eles são certificados pelo Inmetro, então ele vai sair seu cartucho calibrado, certificado pelo Inmetro. Tá? Então, isso é importante porque hoje, normalmente, qualquer tipo de manutenção que você faça, você tem que mandar o equipamento para manutenção. Quando, na verdade, a primeira coisa que eu faço, eu consigo olhar no portal se eu consigo resolver isso de longe ou não. O portal me dá essa informação. Tá? Então, olha, o que falhou foi a calibração, o que falhou foi o sensor de H2S, o que falhou foi a bateria. O portal me dá essa informação. Então, na verdade, o Ricardo não precisa nem vir até aqui ou você mandar o equipamento para lá. Ele vai fazer a primeira análise remotamente. Aí ele vai saber que ação tomar. Ou seja, não, realmente eu preciso ir para lá, ou realmente você precisa mandar o equipamento inteiro para mim, ou não, só me manda o seu cartucho, que eu calibro o seu cartucho e você fica com o seu equipamento operacional aí. Tá? Então, se você tem toda a assistência aqui no Brasil, né? É importante dizer também o que eles têm os cartuchos aí já em estoque. Ou seja, você não vai ficar com isso pendente. Deu problema no equipamento. Eu tenho certeza, se você passar a mão no telefone e ligar para o Ricardo, ele vai te mandar o outro, né? Enquanto ele resolve o problema. Tá? Porque eles têm esse estoque aqui no Brasil. E isso auxilia bastante, né? E além do que, é lógico, eles já foram para o Canadá ser treinados, né? O Ricardo esteve pessoalmente no Canadá, foi treinado lá, tá? Então isso é importante ressaltar que a gente faz questão que seja devidamente treinado para dar esse suporte. Legal. Só aproveitando, esclarecendo, o Ricardo é o Ricardo Yorgos, da Yorgos Ambiental, né? Ele que é mesmo. a empresa de Ele mesmo. laboratório de detecção aí, fornecedor de intimidade é uma porcaria, né, cara? A gente perdeu o cabelo. Quer dizer, eu perdi o cabelo, o Ricardo não perdeu o cabelo, né, cara? Então, a gente tem essa intimidade, mas sim, é o Ricardo Yorgos, tá? Da Yorgos Ambiental. Tá Legal. Bom? Só falar um pouquinho aqui com os nossos seguidores. E aí, o que estão achando da nossa entrevista de hoje? Uma aula, né? Muitas novidades, bastante informação. Então aqui, é sempre assim, todo episódio, um novo entrevistado, novas informações. Desculpa. E assim, pessoas de alto renome, né? Pessoas que conhecem profundamente o assunto que vem aqui abordar. E essa é a ideia do nosso canal. Trazer, como o Ernesto falou aqui, de forma gratuita, informação de qualidade. E para isso estamos trazendo aí profissionais renomados da sua área, os mais conhecidos, o de maior renome no Brasil, para justamente trazer informação gratuita e de qualidade. Então fique sempre atento às notificações do nosso canal, porque assim, sempre que tivermos uma nova entrevista, você será avisado. E com certeza, hoje com o Ernesto Guini, e nas próximas aí, muito mais pessoas aí com bastante informação para passar para vocês. Ernesto, queria deixar agora um espaço aberto para você falar um pouquinho das tuas últimas observações, detalhes aí que a gente não abordou. E, enfim, o microfone é seu, quiser abordar esse momento aí agora para falar um pouquinho também dos teus contatos, né? Como encontrar o Ernesto depois aqui da entrevista. Claro. Eu vou pedir o teu cartão, posso pedir para a edição colocar no final também os teus dados para caso o pessoal queira entrar em contato com você para conhecer mais da Blackline, para adquirir equipamentos, tirar dúvidas, né? Claro. Primeiro, Eduardo, só tenho a te agradecer, né? Como eu falei, acho que ter iniciativas como a sua de difundir conhecimento são fundamentais para a segurança, né? Primeiro para a segurança, e depois até a gente falou aí de eficiência, de normas e tudo. Então,
primeiro lugar, eu queria te agradecer muito por essa oportunidade. Tá? Só tenho a agradecer mesmo e admiro o seu trabalho. Acho que o que você está fazendo aí é incrível, o que você está fazendo pela segurança do país. Acho isso bem, bem legal. Tá? Então, em primeiro lugar, é agradecer. Em relação a um pouquinho de tudo que a gente falou, é bem o que a gente conversou. Não dá para a gente resumir isso em 1h30, 2 horas de bate-papo. A gente sabe que tem muita coisa, né, para ser falado. Assim como eu me coloco à disposição, tenho certeza que o exemplo que a gente citou do Ricardo Yorgos ter vindo aqui, né, ele também sempre, ele é um cara que visita clientes aí direto, a gente sabe disso, que ele vai lá pessoalmente dar treinamento. Então, assim, eu também me coloco à disposição para as pessoas, para explicar dessa tecnologia, para explicar de trabalhador isolado, que é o que a gente falou, é um assunto novo, né? Pouquíssimas pessoas falam sobre esse assunto e eu estou fazendo esse trabalho de formiguinha, levando esse conhecimento do tipo, olha, você sabia que tem uma norma? Vamos começar do começo. Você sabe o que é trabalhador isolado? Né? Então, tem muita coisa aí que tem que ser ensinado, tem que ser difundido, primeiro para a própria segurança, como eu falei. Né? Vamos esquecer a parte financeira de, eu vendo equipamento, o que quer que seja. Primeiro é a segurança. Né? Eu quero voltar para minha casa em segurança e encontrar minha família. Tenho certeza que você quer o mesmo, tenho certeza que todo mundo aqui quer a mesma coisa, que é chegar em casa em segurança, que, como eu falei, é um dos propósitos da Blackline, que você chegue na sua casa em segurança. Né? Então, difundir esse conhecimento, eu acho que é a nossa missão. Né? Agradeço mais uma vez aí por você estar difundindo isso e por ter me aberto essa porta para eu poder difundir esse conhecimento e me colocar à disposição de quem quer que seja. Coloca meus dados sim aí no rodapé do vídeo aí, vamos compartilhar. Meu nome não é fácil, então, e ainda soletrar Blackline Safety vai ser pior ainda, então eu prefiro que você coloque na tela, que é mais fácil. Né? Meu telefone também, fica à vontade, não tem problema nenhum. Entrar em contato comigo e pode ter certeza que eu vou ajudar, tanto na parte de trabalhador isolado, quanto na parte de detecção de gases. Né? Como a gente brincou aí, já perdi alguns cabelos no meio do caminho, então acho que dá para eu compartilhar um pouco de conhecimento e me colocar à disposição de todo mundo. Mas, mais uma vez, parabéns pelo seu trabalho, acho que isso é fundamental. Cara. É que o canadense chama do white hair, né? Mas quando tá o white hair é porque já tem bagagem para passar para os outros já. Ernesto, uma dúvida que me veio agora, essa Blackline é a que era da BlackBerry? É a mesma empresa ou não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Contando a historinha da Blackline é divertida. Existe, na verdade, uma empresa chamada BW Technologies, uma das grandes fabricantes de detectores de gases, que foi vendida para a Honeywell. Na verdade, a Blackline Safety ela foi fundada pelo fundador da BW. Ele vendeu a BW para a Honeywell e 10 anos depois ele apareceu com um detector de gás conectado. Né? Aí você pode criar a história que você quiser na sua cabeça, mas o fundador da Blackline Safety é o mesmo fundador da BW Technologies. Tá? Então, ele teve um período de não concorrência, então ele vendeu a BW para a Honeywell, né? E ele tinha um acordo de não concorrência de 10 anos. Durante 10 anos, ele só trabalhou com equipamentos de monitoramento de trabalhador isolado, sem detecção de gases, porque ele não podia ser concorrente da Honeywell. Tá? Então, durante 10 anos, todo esse desenvolvimento de software, de localização, de transferência de dados, seja por celular ou por satélite, era o que ele trabalhou. Então, se você for comparar a Blackline com a concorrência em termos de conectividade e software, com certeza a gente está pelo menos 10 anos na frente de todo mundo, porque ele só trabalhou com isso durante 10 anos. Tá? E depois dos 10 anos passados, ele encaixou 4 sensores de gases aí em cima e fez um detector de gás conectado. Essa é a história da Blackline. Tá? Então, se você for ligar a história dela com alguém, você ligaria ela com a BW. Você, né, deixa a cereja do bolo para o final. Quer dizer, é novo. A marca, ou é recém-chegada assim, no Brasil, das mais novas, né? Sim. Mas no fundo já tem um longo período de maturação aí que foi justamente dos conhecidos, né? Exatamente. Que é a BW e tudo mais. Então, resume toda. Como você falou, agora entendi tudo, agora tá tudo claro. E foi o que eu não falei no começo. Eu trabalhei durante 17 anos na BW e depois na Honeywell. Tá, então, essa é a historinha
né? Aí você puxa a história inteira. Tá tudo agora deixou pro último segundo, 46 do segundo tempo, Segundo né? tempo. Deixou tudo agora, a gente entendeu, dá para entender muito bem a história e que tem essa garantia, esse nome já dos detectores, né? Porque sensores a gente sabe que é uma coisa bem específica em termos de mundo, né? Poucos fabricantes, os confiáveis são menos ainda, né? Sim. E agora você já traz aí que realmente já é uma marca bastante conhecida e quem já trabalha com isso há muito tempo. Sim. Né? Legal, então vou deixar os dados do Ernesto aí na sequência do nosso vídeo. Ernesto, muito obrigado pela tua vinda até aqui. Sei que todo mundo hoje tem uma vida bastante corrida, mas que bom a tua disponibilidade de vir aqui, combinou com a sua agenda de visitas aqui na região, bem bacana. Então agradeço demais a tua boa vontade, a tua realmente sair do foco do cliente e vir aqui para transmitir um pouco do seu conhecimento, que dá para ver que é muito. Com 25 anos na área não é qualquer um, né, Ernesto? Já tem nome, já tem renome, já tem conhecimento aí para ajudar muita gente. Que bacana, muito obrigado. Então, você, nosso seguidor aí que acompanha a gente no canal, terminamos aqui mais essa entrevista com o Ernesto Guini, esse especialista aí, mais de 25 anos de experiência na área de detecção e, de uma forma geral, equipamentos de segurança, né? Então, espero você no próximo Chamada de Emergência.